Olá, seja bem-vindo à RDTV. A nossa conversa é sobre essa série de manifestações que a gente tem acompanhado pela mídia e também pelas redes sociais, que tem se alastrado pelo Brasil afora. O que nos impressiona muito, como isso tem tomado uma dimensão tão grande de uma maneira tão rápida. Para entender melhor esse fenômeno, a gente conversa com a professora Lucy Prado, que é coordenadora do curso de Ciências Sociais da Universidade Metodista de São Paulo, a quem eu agradeço por nos receber. Obrigado, professora. Bom, a gente tem acompanhado, professora, com uma certa... até, sei lá, um certo impressionismo tudo isso que está acontecendo, porque de uma maneira muito rápida nós já estamos vivenciando hoje exatamente a sexta manifestação. Ontem foram mais de 65 mil pessoas só em São Paulo. A professora, inclusive, participou ontem, até é importante a gente poder conversar com ela, uma oportunidade de ouro, porque ela vivenciou os dois lados, né? De quem assiste, de quem tem a crítica social e também de quem esteve lá, os três lados, para ser mais exato. Professora, a gente pode dizer, começando essa conversa, que o Brasil está tomando rumo de mudança a partir desses movimentos? Eu acho que toda vez que os movimentos sociais saem às ruas, eles provocam mudanças, né? Eles trazem discussões para a sociedade. Uma delas foi a questão das passagens, da qualidade do transporte público, mas não só isso, né? O que é interessante do movimento é que a questão dos transportes, do preço da passagem, foi o elemento detonador, né, do movimento, mas o movimento não é por causa de 20 centavos, né? Aliás, ontem os manifestantes repetiam isso o tempo todo e tem repetido isso nas redes sociais, tem repetido em todas as manifestações. O problema não são os 20 centavos, né? Na verdade, a mobilização em relação aos transportes, o aumento das tarifas, ela acabou catalisando uma série de outros descontentamentos e daí, talvez aí esteja a chave para se entender por que essas movimentações crescem de uma maneira tão rápida e se espalharam de uma maneira tão rápida. É a história da gota d'água que faz o copo transbordar, efetivamente. Então, na verdade, foi a gota d'água. Havia um sentimento represado, né, de indignação, de cansaço com a situação da forma como está, de descontentamento muito profundo, e veio a questão das passagens, juntou as pessoas e estão aí as manifestações. Agora todo mundo se pergunta o seguinte, realmente o povo tem ido às ruas, tem acontecido hoje é a sexta vez, de que maneira será, pelo menos a gente que acompanha de casa, depois eu vou ouvir o seu lado de quem vivenciou, que isso pode culminar com uma mudança? Porque o manifestante não está lá só para fazer aquele que vai em paz, porque tem aqueles que se aproveitam para fazer também um pouco de arruaça, né, professora? Sempre tem. Agora, a maioria a gente tem percebido, não, realmente quer mudança. De que maneira isso pode culminar com uma mudança? Será que os governantes, os políticos do Brasil começam a se preocupar, dado ontem, inclusive, a invasão não, né, a ocupação, porque foi de forma pacífica, que aconteceu no Congresso Nacional? Acho que é importante, primeiro que, assim, essa discussão de arruaça, de vandalismo, etc., é bem complicada, porque o que a polícia fez com os manifestantes na semana passada, aquilo é vandalismo. Exato. Né? Jogar gás lacrimogêneo nos olhos das pessoas, prendê-las porque estavam tentando se proteger, espancar pessoas, dar tiro nas pessoas. Então, né, a mídia acaba sempre pegando uma ou outra ação mais radicalizada do movimento e transformando aquilo no movimento. O movimento, ele tem um sentido, as pessoas, que pode ter gente que esteja lá que não sabe muito bem o que está fazendo lá, pode, mas eu lhe garanto que a maioria sabe muito bem o que está fazendo ali, em que pese ser muito difuso, terem várias reivindicações ali no meio daquelas pessoas, muitas, né? Então, isso é interessante. E a questão do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a manifestação ontem na frente do Palácio dos Bandeirantes, é também demonstrativo do descontentamento que a juventude, a maior parte dos presentes nas manifestações são jovens, pessoas muito jovens, foram pela primeira vez na vida em manifestações, o descontentamento que essa juventude tem com a ordem estabelecida, com esses políticos tradicionais, com esses partidos que estão no poder há muito tempo e que não fizeram efetivamente nada para melhorar a vida das pessoas, não representam essa juventude e essa juventude não se vê neles, né? Então, daí a desconfiança em relação às instituições do país. Esses movimentos, professora, têm tomado, de um modo geral, diversas linhas, como a senhora falou. Não é só questão de manifestação pelos 20 centavos. Inclusive, se lê muito na internet, nas redes sociais, algumas pessoas um pouco mais aforadas dizendo o seguinte, é o momento de pedir impeachment da presidente Dilma, aquela coisa toda. Isso, de alguma maneira, na sua visão, que talvez tenha vivenciado,
o movimento dos caras pintados. Eu só assisti pela TV na época porque eu era muito novo. Isso foi em 1992, eu era criança. Mas a professora provavelmente viveu, ou quem sabe até, foi uma das caras pintadas. Será que tem uma semelhança? É possível que a gente chegue numa situação como essa, um impeachment efetivamente? Não acho que isso esteja fortalecido nesse momento. Há críticas, sim, ao governo, e se via na manifestação faixas com fora Dilma. Sem dúvida nenhuma. Mas esse ainda pode ser que vire, mas não é nesse momento o centro do movimento, né? O impeachment ou coisa do estilo. Nesse momento o que está discutindo é a negação desses partidos que estão no poder, né? A negação de uma forma de uma vida social que não dá acesso ao jovem, em que ele não se vê representado, né? Em que a vida dele veja, não é à toa que a juventude está na rua. Essa juventude, parte dela não consegue emprego, né? E quando consegue, é estágio, né? Muitos deles jamais vão ter a carteira assinada, jamais vão ter seus direitos garantidos. Então, há um problema de perspectiva de vida, ou seja, e ao mesmo tempo que eles passam por tudo isso, eles veem uma parte dos partidos envolvidos em corrupção, né? Gastos absurdos com determinadas obras que são vitrines, e pouco investimento em educação, pouco investimento em saúde, pouco investimento em lazer, em uma série de coisas que esses jovens reivindicam. Aliás, essa coisa toda a professora colocou, é bom lembrar que essa situação toda da Copa das Confederações, inclusive, gerou protestos, Sim. na qual, na abertura, inclusive, a presidente Dilma foi vaiada, né? Isso demonstra que a juventude não está muito preocupada com o que vai ser Copa e tudo mais. Aliás, falando de Copa, para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, será que a gente pode esperar situações assim de manifestações mais fortes para esses grandes eventos, com foco em chamar a atenção do mundo mesmo para o Brasil? Eu acho que a tendência é essa, sim. De que as pessoas comecem a se indignar, né? Se indignar cada vez mais e irem para a rua protestar, se posicionar sobre isso. Porque tanto investimento em determinadas obras e a educação do jeito que está, né? A falta de acesso a um serviço público de saúde decente, porque o que se tem hoje na saúde no Brasil é um absurdo. Uma passagem de ônibus de um preço que uma parcela significativa da população sequer pode pegar ônibus, porque não tem como pagar a passagem. Então, são uma série de questões que estão postas e que a tendência é que se acirre, né? É muito contraditório que você tenha muito dinheiro para investir em determinadas áreas de interesse privado e não se tenha interesse em investir em questões de interesse público. É isso que a juventude reivindica. Por outro lado, professor, a gente tem também os críticos mais exacerbados que dizem que esse movimento tem o seu prazo de validade pré-determinado. Por exemplo, não vai durar muito porque é o que dizem, né? Em algum momento vão se cansar de fazer essas mobilizações. Ou então não vai durar muito porque em algum momento o governador ou o prefeito vão chegar ao consenso de que precisa reduzir, como está acontecendo em Porto Alegre, em algumas cidades, inclusive da ABC, que baixaram a passagem em 5 centavos, e vão achar que isso talvez, de alguma maneira, minimize esses impactos. Como é que a professora avalia isso? Eu acho que o movimento já deu a resposta. Quando eles dizem o tempo todo que não são os 20 centavos, eles estão dizendo que tem muito mais coisas para ser discutido, para ser encaminhado, enfim, tem muito mais demandas que eles querem. Então, eu acho que tem sim uma torcida para que acabe a mobilização de alguns setores sociais. Infelizmente, eu diria que eles estão errados, que a gente entrou na rota das mobilizações sociais, né? E entrou na rota porque existem demandas sociais urgentes nesse país que precisam ser resolvidas. E a juventude deu o primeiro passo, e eu imagino que outros setores sociais vão se juntar a ela. Ontem, na manifestação, a gente já via isso, né? A maior parte das pessoas presentes eram jovens, de 17, 18 anos, ali para a faixa até os 30 anos, mas a gente já via outras gerações participando, inclusive mães com filhos na manifestação. Isso significa, e mais, a adesão e apoio da população nos prédios, a adesão e apoio, inclusive, que as pesquisas têm indicado e que as redes sociais têm indicado. Então, não acho que seja um oba-oba que vai acabar de repente, né? As mobilizações têm seu pico, se conseguirem reduzir o valor da passagem, saem vitoriosas disso. Isso não significa que voltem para casa. O sentimento de vitória pode fazer com que se busque outras vitórias.
né? Os movimentos sociais precisam de várias outras vitórias, a juventude precisa de várias vitórias. Professor, aproveitando a sua participação ontem na manifestação, um dado curioso talvez, ou até a experiência de quem vivenciou isso dos três lados, né? Como professora e crítica, como alguém que pode falar disso de uma forma, como telespectadora que assiste pela TV e também como alguém que esteve lá. Qual a sua avaliação do movimento olhando de dentro? Olha, é isso que eu falei no começo, é um movimento ainda bastante difuso, então dentro dele tem vários, como todo movimento muito grande, eu participei na década de 80 do movimento das diretas, ele também refletia isso. Você tem vários agrupamentos com demandas distintas ali juntos, pontualmente por um determinado objetivo. Então isso também se refletia ontem, não há muita diferença, você junta 60, 70 mil pessoas, evidentemente você tem grupos diferentes representados ali dentro. Então, isso é algo presente também nesse movimento. Eu acho que cada vez mais eles tendem a construir propostas em comum para poder manter o processo de mobilização. Hoje tem outra atividade, até onde eu sei tem atos marcados todos os dias até sábado, então tem uma agenda a ser cumprida até sábado. Pelo que eu olhei agora recentemente na internet, já tinham 10 mil pessoas reunidas na Sé, que é um número bastante significativo, né? É possível que tenha aumentado da hora que eu olhei para cá. Então, a tendência aí é que se afunilem algumas demandas que unifiquem esse movimento. Vai manter juntando 60, 70 mil pessoas todos os dias? Muito provavelmente não, né? Mas isso não quer dizer que o movimento se enfraqueceu, porque ele se enraizou na sociedade. Porque o debate está posto, porque as pessoas estão, de alguma forma, participando dele. Né? E a tendência se não forem todos os dias para a manifestação, se não juntar todo dia 60, 70 mil pessoas, né, o clima de mobilização já está presente na sociedade. Isso é o grande ganho do movimento. Eu quero encerrar, professora, falando desse fenômeno das redes sociais, porque isso se alastrou pelo Brasil de uma maneira muito interessante, e não só no Brasil, porque no exterior a gente viu nos Estados Unidos, hein? É um negócio impressionante. De que maneira a professora acredita que as redes sociais podem daqui para frente promover ações e impactar a mídia, inclusive, porque alguns protestos atingiram até determinados veículos de comunicação. Quer dizer, a gente vê uma revolução, inclusive, midiática nessa história toda, né? Sim. Qual a sua visão disso? Eu diria que a gente vive um momento muito interessante, muito contraditório, né? Lembrava hoje à tarde conversando de que parece muito com aquele momento em que se fez o videotape da Guerra do Vietnã, e quando ele foi transmitido e as pessoas se deram conta das barbaridades que os soldados estadunidenses faziam no Vietnã naquele momento, né? A gente já de alguns anos, isso não é um fenômeno que agora, desse ano, dessas manifestações, mas de alguns anos para cá, a internet tem funcionado, né, para alguns movimentos sociais, para alguns grupos, como um espaço de contra-hegemonia da informação. A gente tem meia dúzia de grupos midiáticos que controlam a informação no mundo inteiro, e a internet tem sido uma plataforma em que as pessoas têm postado lá comunicação alternativa, né? Elas filmam, elas postam, elas comentam, isso é muito importante. É contraditório porque a gente nunca viveu numa situação de tanta vigilância. Nós somos vigiados o tempo todo, né? Pela internet se rastreia o perfil das pessoas, para o que sites elas andam, o que elas comentam, o que elas... Você descobre até onde elas estão fisicamente. Tudo, até onde elas estão. Então a gente nunca foi tão vigiado. Contraditoriamente, no momento em que a gente nunca foi tão vigiado, a gente tem as brechas, né? E as pessoas estão usando essas brechas. Estão usando aqui no Brasil, estão usando na Turquia, estão usando na Espanha, estão usando no mundo inteiro, na China, enfim, no mundo inteiro. Muito bom, né, que a gente aproveite isso o máximo possível e possa ampliar essa mobilização no mundo inteiro. Tá certo, professor. Obrigado por nos receber aqui na sede da Metodista. Foi um prazer conversar contigo e certamente a gente vai acompanhar essas manifestações e voltar a convidá-la para uma avaliação futuramente. Obrigado mais uma vez e obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando que outras entrevistas estão à sua disposição em nosso site, reporterdiario.com.br.